Para você que chegou agora nesse vídeo em busca de uma solução milagrosa, entre aspas, para calcular o disjuntor geral de uma instalação elétrica, tenho duas boas notícias e uma notícia ruim. E aí, qual delas que eu vou falar primeiro, Brenner? Eu acho que é notícia ruim, né? Porque o cara fica triste e depois o cara fica alegre. Tá, vou mandar a notícia ruim então. Fala o que você quer de uma vez. Bom, a notícia ruim é que a solução que bolamos para resolver esse problema não tem nada de milagrosa. Na verdade, ela é fruto de um estudo técnico detalhado sobre uma ferramenta usada em projetos elétricos chamada quadro de cargas. A gente automatizou um quadrinho de carga para facilitar as suas contas na hora de dimensionar uma instalação de um jeito simples, rápido e também bem básico, né? Para não complicar muito. E uma das notícias boas é que nós criamos essa tabela justamente para compartilhar contigo. Assim você vai poder guardar no seu celular ou até mesmo imprimir, né? Para quando você estiver numa obra, as coisas ficarem mais fáceis também. Bom, e já a segunda notícia boa eu vou contar ao longo da aula, então bora primeiro ver como é que ficou a tabela que a gente criou para te ajudar na hora de fazer levantamento de cargas. Vem comigo. Fala, meus queridos! Vocês acharam que eu não ia falar novamente, eu não ia soltar meu bordão, né? Você achou que eu não ia soltar, né? Pois é. Seguinte, meu chapa. Vem comigo pra dentro do meu computador que eu vou mostrar como é que funciona essa tabela que a gente criou e como é que você vai poder aproveitá-la ao máximo. Vem comigo. Bom, meus queridos, aqui ó, tá a nossa tabela. Eu já preenchi ela para ficar mais fácil o entendimento nosso aqui, mas eu vou te entregar ela limpa, ou seja, não vai ter nada aqui, ó. Não vai ter nada de potência, vai chegar assim para você, ó, tá vendo? Chegar tudo zerado, mas você vai preencher. Eu já preenchi para ficar mais fácil a nossa aula aqui. Vou explicar então coluna por coluna, linha por linha, para ficar mais fácil, né? Primeira linha aqui, ó, tabela de dimensionamento da instalação elétrica, e ela é dividida da seguinte forma. Aqui estão os ambientes, tá? Então desse lado aqui a gente tem os ambientes, vou até dar uma listadinha aqui bonitinha. Aqui estão os ambientes, tá? Aí tem o sala, copa, cozinha. Lógico também que você pode editar, pode ampliar, aumentar o número de ambientes. Fica à vontade para poder mexer nisso aqui. Lembrando que ela está aqui em Excel, ela está na verdade nesse formato do Google Planilhas, tá? Eu vou liberar ela no Google Planilhas, você pode usar em Excel, tanto faz. E aqui nós temos a área do ambiente e o perímetro dele. Por que a gente tem que calcular área e perímetro? Justamente para saber qual que é a carga de iluminação pela norma. Então a gente calcula a iluminação pela área do perímetro, ou pela área do ambiente. E as tomadas de uso geral a gente calcula pelo perímetro, tá? Então daqui a pouco eu explico isso. Além disso, estão aqui, a iluminação e tomadas de uso geral, elas estão agrupadas num grupo de carga. Por que a gente agrupa isso aqui num grupo de carga? Porque na hora de calcular a demanda, a gente junta essas potências aqui. E as tomadas de uso específico é outro grupo de carga. São micro-ondas, air fryer, forno elétrico, chuveiro, ar-condicionado, ferro de passar, secador de cabelo. E também colocamos uma coluna aqui chamada outros. Vale lembrar que você pode editar. Se você quiser tirar aqui micro-ondas e colocar aqui, por exemplo, já tem o ferro de passar roupa, mas se você quiser colocar aqui uma máquina qualquer, você pode colocar. Entendeu? Então a gente já deixou micro-ondas, air fryer, forno elétrico como sugestão. Você pode editar e fazer o que você quiser, tá bom? Eu só não recomendo editar daqui pra frente. Olha lá, ó, chuveiro, ar-condicionado, ferro de passar, secador de cabelo. Isso a gente vai ter em praticamente todos os ambientes, tá? Então, em todas as instalações. Esses quatro aqui, chuveiro, ar-condicionado, quase todos vai ter. E tem também a coluna outros, que é bem tranquilo também de você preencher, né? Digamos que tem um motor específico, alguma coisa, você coloca nessa coluna outros aqui de acordo com o ambiente, tá bom? Então vamos lá, começamos a simular. Então, a sala. Qual que é a área da sala? Vamos falar que é uma sala que ela tem 3 metros por 5. Então, ela tem 15 metros quadrados. 3 vezes 5 é igual a 15. Então, eu preencho aqui 15. Qual que é o perímetro dessa sala? Um perímetro, ele dá 16. Por que dá 16? Eu tenho que somar, né? 3 mais 5, 8, mais 3. Que o perímetro é a soma dos lados dela, né? A soma total dos metros lineares dessa sala. Então, se eu tenho ela 3 por 5, eu tenho 3 mais 5, mais 3, mais 5. Então dá 16, tá bom? E aí eu calculo em cima disso. Por exemplo, a norma, quando eu não sei qual que é a carga instalada, né? Eu não sei qual a lâmpada que o cliente vai usar, eu tenho que prever o que a norma manda. Então ela fala que para uma sala de 15 metros quadrados, uma sala 3 por 15, eu preciso de 220 VA. De carga disponível. Isso pode ser em um ponto de iluminação ou mais. Você pode pôr em 2, 3 pontos, mas ele manda deixar de carga instalada 220 VA. André, é watts isso? É VA? É watts? Bom, o pessoal confunde muito VA e watts, mas na verdade, aqui eu estou calculando para fator de potência unitário. Então é como se eu tivesse 220 watts instalado ali. André, vai pôr tudo LED, não vai chegar em 220, não tem problema. Você já dimensionou para suportar isso aqui, tá bom? E o perímetro, ele está dando 16, ele já calculou para mim aqui, ó.
eu já preenchi que vai dar 500 VA de tomadas, ou seja, com o perímetro 16, por norma, eu posso colocar aqui no mínimo 5 tomadas. Então ele já calculou para mim aqui, 4, 5 tomadas. Então já calculei a carga, cada tomada é 100 VA, então aqui já tem 500 VA instalado, tá? Na sala não tem micro-ondas, não tem airfryer, não tem forno, não tem chuveiro e por aí vai, tá bom? Na copa, mesma coisa, ó, primeira coisa, medir a área da copa, então é uma área, vamos falar aqui, 3x3, então dá 9 metros quadrados. Somando o perímetro é 3 mais 3 mais 3 mais 3, então deu 12. Então se deu 12 o perímetro, só 100 VA. Onde é que está essa informação? Gente, na norma. Tá? Essa informação está na norma, inclusive eu tenho aulas ensinando a calcular iluminação e também tomadas. Vamos supor que não tem, nessa copa não tem tomada de uso geral, coloquei só tomada de uso específico. Pode colocar de uso geral? Pode, se você quiser pode colocar, mas não, aqui eu coloquei só de uso específico, só para simular uma carga pra gente. Então eu coloquei que o micro-ondas e airfryer vai estar ligado na copa e não na cozinha. Vamos falar que ela está virada. Não, André, esse micro-ondas e airfryer não pode estar na copa, então você tira daqui e joga para baixo, não vai mudar em nada. Tá? É só você mover aqui. Então, digamos que nessa copa não tem tomadas, não tem mais nada de micro-ondas. Se você quiser pôr aqui, ó, uma tomada nessa copa, você põe aqui também, ó, uma tomada só nessa copa é o suficiente. 2 tomadas. Tudo que você mudar, pode perceber que vai mudando aqui embaixo também. Aí, ó, na cozinha, ó, eu teria que calcular a área da cozinha, coloca também. Aí você vem aqui, coloca o número de tomadas, airfryer, né, na iluminação dessa cozinha. Então você vai preenchendo. Lógico que eu deixei várias lacunas aqui, mas é para você ir preenchendo de acordo com a necessidade que você vai colocando. Aí, logicamente, quando é tomada de uso específico, você coloca... no caso, a potência do equipamento. Então eu coloquei que o micro-ondas aqui ele tem 1.500 watts, o airfryer tem 1.900. Aí aqui, tomada de uso específico, por exemplo, não tem forno nessa instalação, não simulei, mas eu simulei que eu tenho um chuveiro no banheiro social. Se tivesse mais um chuveiro, colocava outro chuveiro aqui também, no banheiro do suíte. E por aí você vai calculando. Agora o mais importante está aqui embaixo, ó, a potência total. Depois de você preencher tudo isso aqui, nessa coluna aqui você vai ter a potência total de iluminação. Nessa coluna aqui, ó, você vai ter a potência total de tomadas de uso geral. E nessas colunas aqui você vai ter a potência de cada tomada de uso específico dessa aqui. Somando essas potências na linha de baixo, nessa linha 17 aqui, ó, a gente vai ter, ó, a soma da carga instalada desse grupo de carga aqui, que no caso é a iluminação e tomada de uso geral. Então a soma desses dois aqui, ó, 2.840, tá vendo aqui, ó, já está automatizado aqui, ó. A gente já colocou a planilha automática. Então ela já somou para você esses dois aqui. Por que eu somei por esse grupo e somei por esse separado? Ó, esse grupo aqui, ó, ele é a soma de todas as tomadas de uso geral, ó, de uso específico. Por que eu somei? Porque a gente criou um cálculo genérico para descobrir a demanda. Porque, ó, vamos supor, a carga instalada mesmo, nessa simulação minha aqui, está dando 14.440 watts, ou seja, 14.5 quase kVA. Então, automaticamente, eu tenho que julgar ainda um fator de demanda para dar uma diminuída. O que é o fator de demanda, gente? Ele diminui essa carga de 14.44, ele diminui isso porque ele fala, nem tudo vai estar funcionando junto. Aqui eu coloquei 5 tomadas nessa sala, mas, pô, eu não vou estar usando essas 5 tomadas. Nesse quarto aqui, ó, 4 tomadas, não vou estar usando essas 4 tomadas. E por aí vai, tá? Então, basicamente, ele foi somando cada uma dessas tomadinhas aqui, ó. Ele foi somando cada coisa dessa aqui e entregou para mim uma carga instalada e eu tenho que calcular a demanda, porque nem tudo vai funcionar junto. Então, de uma forma genérica, olha só, a demanda por grupo de kVA. Olha, a norma, eu deixei uma forma genérica mesmo. A norma ela é bem clara para mim, principalmente a da CEMIG, você pode usar aqui, pode mudar. Ela me dá uma constante de demanda de 0,7, ou seja, eu tenho que multiplicar a soma dessa iluminação e tomada de uso geral aqui, ó, por 0,7 e aí ele vai diminuir para mim. Então, eu peguei esses 2.840, multipliquei por 0,7, que é o fator de demanda, e lembrando que é um fator de demanda genérico, você pode alterar isso se você quiser, de acordo com a sua concessionária. A gente colocou um genérico mesmo aqui só para simular, para questão didática, e ele caiu que de 2.840 watts aqui, ó, ou VA, vamos falar assim, ele diminuiu para mim para uma demanda de 1.988, ou seja, caiu de 2.840 para 2.000. E aqui que foi o mais grotesco, ou seja, que é maior, porque os chuveiros, se você tem mais de um chuveiro, esse fator de demanda ele só tem a cair. Então, deu 11.600 aqui, ó, a soma de todas as tomadas de uso específico, automaticamente, olha, com a demanda caiu para 9.280. Então, somando a demanda do grupo de circuito de iluminação e tomadas de uso geral, mais o grupo de circuitos de tomadas de uso específico, eu tenho aqui uma demanda total de 11.268 VA.
tá? De 11.2 kVA. Isso aqui, ó, facilita na hora de escolher e dimensionar o disjuntor geral. Nesse caso aqui, ó, eu sei, por exemplo, que se eu ligar um padrão bifásico 220 volts, eu só dividir esse 11.268 aqui por 220 e aí eu vou ter o disjuntor geral específico para o meu quadro, né, para minha instalação. Lembrando que isso aqui é um cálculo mais genérico, tá? Se você quiser entrar em quadro de carga e detalhar mais, você tem que procurar uma tabela de um programa, de um software. Mas essa tabela aqui, ela já facilita muito, ou seja, a carga que eu vou ter na casa, que eu levantei aqui, ó, é 11.268 watts, tá? E isso aqui é só dividir agora por 220 que eu vou ter o disjuntor geral, tá? Da minha casa. E lembrando, gente, que são os cálculos bem simples. Essa tabela eu vou estar disponibilizando para você tanto em Excel, você pode estar imprimindo ela, tá? Faz o download dela aí, vou deixar o link para você fazer o download, vou te mandar ela no e-mail, e aí você lê atentamente o e-mail que eu vou estar mandando mais informações também sobre a oportunidade que a gente vai ter do curso Viver de Projetos aí, que vai ser para entrar para o grupo VIP. Combinado? Bom, agora responde para mim aí nos comentários. Você gostou da nossa tabela? Diga sim, André. Será muito útil para mim ou não, André? Deixa para próxima aí. Inclusive, aguenta firme aí, porque eu tenho um comentário a fazer sobre as outras tabelas que eu usei ao longo da minha carreira, e também eu vou falar como é que você vai fazer para baixar a nossa nova tabela e como que você faz também para entrar no grupo VIP de futuros projetistas da Engeral. Porque antes, vou te pedir aquela moral de sempre, né? Dá uma moral pro nosso trabalho aí, compartilha esse vídeo nos grupos de elétrica que você participa aí no Zap. Afinal, quem divulga conhecimento aprende muito mais rápido do que quem insiste em guardar apenas para si. Tá bom? Mas de volta à aula, né? Quanto às outras tabelas que eu já falei, bom, eu sei que existem inúmeras tabelas de carga aí para baixar aos montes na internet. E sinceramente eu acho isso demais mesmo, porque isso acaba ajudando muita gente e o melhor, em diversas formas, em diversas aplicações diferentes. Só que uma coisa que sempre me incomodou em muitas tabelas que eu já usei, que eu já baixei, é a quantidade de informação desnecessária que tem nelas. Coisas que são sim importantes de constar no ponto de vista de um projeto elétrico. Porém, na hora de uma leitura, mais com a mão na massa, na prática mesmo, tem informação que não vai fazer nenhuma diferença mesmo, tá? Por esse motivo, a Engeral desenvolveu uma tabela mais simplificada, que na minha opinião automatiza e otimiza também a entrega ao projetista, ao instalador, e entrega também informações básicas, necessárias, que ele vai precisar na obra, que ele vai usar na obra, seja na hora de fazer o orçamento, ou até mesmo na hora de executar a instalação. É basicamente para esse tipo de aplicação que a gente bolou essa tabelinha aí com os cálculos mais automatizados, tá? E para baixar a tabela, então, que criamos, é só clicar no link Quero Essa Tabela, que vai estar na descrição e também no comentário fixado do vídeo. Você vai lá, informa seu nome, seu e-mail, que eu vou enviar uma cópia autorizada para você lá via e-mail, combinado? Inclusive, assim que chegar um e-mail, dá uma lida atentamente nesse e-mail, porque se você tem interesse em entrar para o grupo VIP de futuros projetistas certificados pela Engeral, dessa turma agora, e aproveitar uma condição especial, é lá dentro deste e-mail que eu vou deixar o link para você entrar para o nosso grupo de WhatsApp, combinado? E fique ligado também aos avisos da semana, porque eu preparei mais alguns vídeos legais aí sobre dimensionamento, sobre trechos de norma, tipo de isolação de condutores, que é uma coisa que deixa muita gente na dúvida, além também de uma live super especial que vai rolar na próxima semana, porque vocês marcam presença nas nossas lives mesmo, então eu tenho por obrigação continuar retribuindo todo esse prestígio. Fechou com 10? Ao lado eu vou deixar mais vídeos do nosso canal, continua aprendendo conosco aí, e abaixo vou deixar também um quadradinho oficial do nosso site. Grande abraço, meu querido, e até o próximo Dicas Flash, mais uma série exclusiva da Engeral. Recusa imitações.